Seja muito bem-vindo. Este é o Núcleo de Ures e hoje vamos conhecer um santuário de fervor sportinguista em Mortágua e ficar a saber tudo e mais um pouco sobre os nossos adeptos. Venha conhecer estes recantos de aldeias históricas, trilhas pitorescas e a sua majestosa barragem da Agueira. Fique connosco. Estamos no núcleo do Sporting Clube Portugal de Mortágua e para nos fazer as honras da casa temos o Presidente Cláudio Matos. Muito obrigada por nos receber aqui, bem disposto, preparado para o dia de hoje? Olá Teresa, bem-vindos. Sim, muito bem disposto, é sempre um prazer receber-vos, preparado para o dia de hoje. Sim. E o que é que planeou? O que é que nós vamos andar aqui a visitar em Mortágua? Ora bem, vamos começar por visitar o centro de Mortágua, passar pelo centro interpretativo das Batalhas do Bussaco, faz parte da história aqui da região. Depois iremos conhecer um bom sportinguista, o Presidente da Câmara do município de Mortágua. Estamos a pensar em que seja um requisito futuramente para as eleições, estou a brincar. De qualquer forma, a seguir iremos visitar o Monte Belo Agueira, junto da barragem da Agueira, que é uma unidade, um resort, uma unidade hoteleira que faz todo o enquadramento da barragem e a marina ali da barragem da Agueira. A seguir iremos almoçar, irão ter a oportunidade de provar a famosa lampantana aqui de Mortágua, um prato típico aqui de Mortágua mesmo, é da região, é de Mortágua. Da parte de tarde, iremos ao centro, ali à Marmeleira, é uma aldeia histórica de Portugal, e iremos ao Museu Museológico da Marmeleira. Parece-me muito bem, Cláudia. Vamos partir à descoberta de Mortágua? Vamos a isso? Vamos embora. Estamos nos Passos do Conselho e connosco temos o Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Pardal. Mortágua é conhecida não só pelas suas belezas naturais e tradições, que mais podemos encontrar por aqui? Pessoas, acima de tudo. Gente boa, hospitaleira, que gosta de receber e partilhar, e atrás disso vem todo o resto que nós temos. Temos as nossas paisagens, a nossa cultura, a nossa gastronomia, os nossos vinhos, os nossos percursos pedestres. Temos um conjunto de atividades que podemos desfrutar em Mortágua. No fundo, gostamos de receber. E por falar em paixões e verde e branco, o Sporting tem uma grande expressão em Mortágua. Como é que se vibra aqui pelas conquistas? Tem-se vibrado bem nos últimos anos. Aliás, o núcleo do Sporting Clube Portugal em Mortágua tem crescido e tem-se desenvolvido significativamente nos últimos anos. Tem sido um parceiro fundamental da Câmara Municipal de Mortágua num conjunto de atividades não só ligadas àquilo que é a maior atividade, que é o BTT, mas também são nossos parceiros no trail, nas escolas de formação, num conjunto de atividades muito importantes para o desenvolvimento do nosso concelho e para a prática do desporto no concelho de Mortágua. Estamos na presença do Presidente do Núcleo Sporting Clube Portugal de Mortágua, Cláudio Matos. Cláudio, começo já por lhe perguntar aquilo que penso que seja uma das perguntas principais, que é o que é que leva um grupo de sportinguistas aqui em Mortágua a reinaugurar um núcleo em 2019? É simples, o que leva um grupo de sportinguistas a reinaugurar este núcleo é dar resposta à vontade não só de um grupo, mas de uma comunidade, que é de sportinguistas, porque os sportinguistas de Mortágua não são apenas um grupo, são se calhar metade da comunidade mortaguense. Portanto, isto é a vontade de muita gente ter um sítio onde podem usufruir de um espaço para conviver atrás de uma cor, de uma paixão e festejar as nossas vitórias em conjunto. E enquanto Presidente, quais é que foram aqui as principais mudanças implementadas com este novo núcleo? Desde já a existência de uma sede física, que nunca existiu em Mortágua, e a partir desta reinauguração tivemos um espaço onde nos juntarmos, onde podemos ver jogos, festejar vitórias,
sofrer também quando as coisas correm menos bem e também fazer as nossas festas, o magusto, os convívios. Portanto, tivemos um sítio onde nos podemos encontrar e onde nos identificamos. E como é que foi essa recepção por parte dos adeptos aqui de Mortágua? Saberem que tem uma casa do Sporting aqui? Foi fantástica, não só daqueles que moram em Mortágua, é preciso dizê-lo, mas também de Mortágua, é um território, um concelho com muitos imigrantes, e no seio dos imigrantes, muitos deles são sportinguistas. É de referir que o presidente ou os presidentes de alguns núcleos no estrangeiro são de Mortágua, portanto, Mortágua tem muitos sportinguistas e que se interessam pelo clube. Portanto, isto foi acolhido de forma muito positiva, porque eu recordo-me que em dezembro, além daqueles que têm residência em Portugal, quando fizemos a inauguração, tivemos cá muitos imigrantes que estavam cá pontualmente, estavam de férias ou passaram por cá e vieram e fizeram questão de vir aqui à inauguração do nosso núcleo. Portanto, não poderia ter sido de outra forma, ou não posso dizer por outras palavras, que foi um acolhimento fantástico. Ainda hoje, cada vez que imigrantes vêm no verão, quando há menos jogos, mas, por exemplo, este ano tivemos a final da Supertaça, não é? E, portanto, eles fazem questão de vir ao núcleo, de estar aqui presentes sempre que há um jogo. E conviverem num sítio onde se sentem em casa. Num sítio onde se sentem em casa. E na sua perspectiva, qual é que é a mais-valia de um núcleo do Sporting Clube Portugal estar inserido numa localidade como Mortágua? A mais-valia de estar inserido numa comunidade como Mortágua é fazer com que os sportinguistas não sofram e não festejem apenas em casa, mas que saiam de casa e que se juntem e comemorem, convivam em comunidade. Sim, essa é a grande mais-valia. E o Ricardo também é um grande sportinguista, não é verdade? Costuma ir ao núcleo, gosta de ir ao estádio ver os jogos. Conte-nos tudo. Sou efetivamente sportinguista desde pequeno e tenho muito orgulho de ser sportinguista. Nunca deixarei de ser sportinguista. Eu atravessei, como todos os da minha idade, os 20 anos em que as coisas não correram como a gente desejava. Mas ser sportinguista é ser diferente e somos diferentes e assumimos essa diferença. E nos últimos anos tem corrido bem melhor e é motivo de orgulho para nós todos. Se vou ao estádio, não vou ao estádio, vou muito poucas vezes ao estádio. Fui algumas vezes com o meu filho. A minha vida profissional e a ocupação também não me permitem ter tempo que desejaria para poder ir. Vejo pontualmente, no recato de casa com o meu filho, que também é sportinguista, pontualmente apareço fora de horas no núcleo. Sou um pouco supersticioso, às vezes que lá fui com um afinco, as coisas não correram como eu queria. Portanto, apareço, sou assíduo, não apareço para estar sempre. Não, mas gosto de ler, muito, muito. E qual é que é a importância de existência do núcleo do Sporting Clube Portugal numa localidade como Mortágua? Extremamente importante, assim como todas as coletividades ligadas ao desporto e à cultura, em territórios como o nosso e com a imensidão que temos 250 km² e cerca de 80% do nosso concelho é floresta de produção. A ocupação das pessoas, o desenvolvimento daquilo que é a parte desportiva e cultural passa muito, neste caso, pelo núcleo, mas também pelas outras coletividades ligadas ao desporto e à cultura que dinamizam o nosso concelho, como é óbvio. Nos próximos momentos viajaremos ao passado para reviver momentos marcantes e histórias de coragem. Seja bem-vindo ao Centro de Interpretação da Batalha do Bussaco. Connosco temos Mónica Pereira, técnica de turismo do município. Mónica, começo já por lhe perguntar qual é que é a missão do Centro de Interpretação da Mortágua na Batalha do Bussaco.
A missão do Centro de Interpretação tem a ver de explicar um acontecimento militar que ocorreu em 1810. Mais propriamente, fala sobre a Batalha do Bussaco, ou seja, da importância de Mortágua na Batalha do Bussaco e da passagem das tropas napoleónicas e também aliadas no território de Mortágua. Porque Mortágua acaba por ter um papel muito importante na Batalha do Bussaco. Além de ser local de passagem, for local de acampamento, algumas das nossas aldeias, também tem os 2 postos de comando que foram os principais postos onde se deram a batalha principal, da Batalha do Bussaco, que é o posto de comando das tropas francesas, que é o Moinho da Moura, e o posto de comando das tropas aliadas, ou angolusas, que é o Moinho de Sula, que era onde estava o general Crawford, que deu a ordem de ataque para atacar os franceses. E o Moinho de Sula estava acima do Moinho da Moura, ou seja, nós estávamos num ponto estratégico e conseguimos ver as movimentações todas do inimigo ou dos franceses, que acabámos por ter aqui um papel importante. Não esquecendo... E perguntava-lhe mesmo isso, Mónica, esta emocionante Batalha do Bussaco foi tão significativa para Portugal e porquê? Há quem diga que a Batalha do Bussaco... Porque assim, o país foi invadido pelos franceses 4 vezes, apesar de só se falar em 3 invasões. Foram 4, porque a 4ª invasão é quase que não há quase informação, não teve muita expressão. E aqui propriamente tem a ver com a 3ª invasão francesa, em que Napoleão ordena os seus generais, propriamente que a 3ª invasão é comandada pelo general Massena e do lado dos aliados temos Ellington ou Wellesley, só posteriormente é que foi conhecido como Duque de Ellington. Como é que influenciou, portanto, aqui a nossa genética militar, a influência dos ingleses em território português? É assim, acaba por a parte militar portuguesa na época não era muito organizada e os ingleses acabaram por nos ajudar a organizar a parte militar. Nós tínhamos, sim, a parte militar, tínhamos os nossos regimentos e isso, mas acabaram por não eram organizados. E esta forma de Ellington ter organizado os regimentos nós nos temos aliados, acabamos por aprender algumas técnicas novas militares, ter mais disciplina e organização. E com 3 invasões francesas, batalhas e tudo mais, de que forma é que isto influenciou o curso das guerras peninsulares? É sim, a Batalha do Bussaco acaba por ter um papel importante a nível nacional. Porquê? Porque há quem diga que na 3ª invasão francesa a Batalha do Bussaco é um início da derrota dos franceses, da passagem deles aqui, porque eles sofrem grandes baixas, eles já vêm cansados, porque Ellington tem a estratégia de terra queimada, ou seja, a terra queimada Era um termo que se utilizava. Era uma estratégia de Ellington em que Ellington ordenou, entre aspas, não é ordenou, mas disse aos povos por onde passavam e aos soldados que tudo o que conseguissem levar, os povos conseguissem levar ou escondessem do inimigo para o enfraquecer. Daí, muitas vezes, eles passavam por sítios e não tinham sítios para se alimentar e acabavam por... e viam os campos lavrados e muitas vezes, debaixo desses campos, estavam as arcas cheias de comida. E aí também foi uma estratégia. Então, eles já iam cansados. Não encontravam alimentos. Os próprios caminhos eram de difícil acesso, porque assim, os franceses tinham a cartografia toda, mas não eram bons a analisar a cartografia. Então acabavam por se enganar muitas vezes e tinham que recuar, ou seja, a estratégia deles não era boa. Eles eram muito bons arquitetos e engenheiros que acabavam por construir pontes e passagens que a gente destruía para retardar o avanço deles, mas de um dia para o outro eles conseguiam construir, mas a nível de cartografias eram muito desorientados. Então, o que levou a estes desfechos, não é verdade? Diz-nos qual é que é o desfecho então aqui da Batalha do Bussaco? O desfecho é que Napoleão não consegue conquistar Lisboa, ficando para trás a conquista e as linhas de torres. Pronto, acabam por... Napoleão acaba por... Aos generais, porque Napoleão nunca veio a Portugal. Essa é outra das coisas que é muito importante referir. É dos poucos países que ele não entra.
nas fronteiras, manda sempre os generais e é o início da derrota da terceira invasão francesa. Situada numa das regiões mais pitorescas de Mortágua, a barragem da Aguieira é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e das atividades náuticas. Para nos falar sobre este local tão especial, temos connosco o diretor do Hotel Montebello Aguieira, Filipe Loureiro. Filipe, o que é que faz com que atraia tantas pessoas a virem visitar este local tão incrível? Sejam bem-vindos, antes de mais, ao Montebello Aguieira. Faz sentido este hotel porque existe barragem. É uma atração não só de Mortágua, mas também de toda esta região. O hotel existe porque existe barragem. Temos uma oferta muito grande no que respeita, desde logo, a atividades náuticas, que são o que é diferenciador num registro de hotelaria. Naturalmente temos todos os outros serviços inerentes a um hotel, mas o que se torna de facto diferenciador é essa parte que nós temos a nossa oferta na barragem. Como é que é aqui um dia típico no resort? Desde logo pelo excelente pequeno almoço que nós temos, logo por aí. Depois temos várias ofertas de nossos serviços internos no spa, as piscinas, o circuito de massagens, se os clientes assim o desejarem. Temos também, como disse há pouco, na Marina, oferta desde passeios de barco, motas de água, caiaques, supes, toda essa oferta que temos para o cliente. Eu diria que um cliente, quando chega cá de manhã, utilizando estes serviços todos, chega ao fim do dia e nem se apercebe que o dia já passou, dada a variedade que nós temos. E, pelo que sei, também costumamos ter cá muitos sportinguistas a visitarem este local e usufruírem destas condições espetaculares. Em 2 registros. Primeiro porque há muito sportinguista em Mortágua, ainda temos essa característica, e além dos clientes que recebemos cá, também temos muitas pessoas de Mortágua que trabalham neste espaço, que são sportinguistas. E como é que se relaciona a comunidade de Mortágua e a barragem aqui da Aguieira? Faz parte da história de Mortágua, desde logo, não só por todo o envolvimento na área. A Mortágua é a barragem da Aguieira e não se consegue dissociar uma da outra. É constante a permanência de pessoas, principalmente ao fim de semana e na época de verão, nesta zona, mas ao longo de todo o ano, com menos cadência, isso também acontece. E para quem vem visitar este local pela primeira vez, o que é que não pode mesmo perder? Tudo. Temos muita oferta. Recentemente inauguramos este espaço onde estamos, que é o hotel. Temos 58 quartos. Já antes o resort existia com 152 apartamentos. É uma oferta muito variada, de várias tipologias. Além da oferta no alojamento, temos a parte gastronómica, que na nossa região é muito rica, mas em particular a nossa, que está num contexto do nosso grupo, do Grupo Isabeira, com outros hotéis de Montebello, mas também muito personalizado àquilo que é a região de Mortágua, aqui nesta zona. Descubra a Aldeia Sol, o restaurante incontestável de Mortágua, onde a culinária é irresistível e o prato de lampantana é de se comer e cheirar por mais. Já estamos aqui na cozinha do restaurante Aldeia Sol e connosco temos a nossa chefe Aida Martins, que nos está a preparar aqui um prato típico e muito especial aqui de Mortágua, que é a lampantana. Quais é que são os ingredientes que leva? Tem vários. Ora bem, tem o sal, tem o alho, tem a cebola, tem o louro, azeite, um bom vinho, não é? É essencial. E a boa carne, não é? E como é que é feita toda esta confecção, Aida? Portanto, é partida aos bocados, colocam-se os ingredientes, depois mistura-se tudo bem, coloca-se o vinho, deixa-se estar um bocadinho, umas horitas, depois vai ao forno, de lenha ou às vezes elétrico, não é? Porque hoje em dia as coisas já não são tanto. Mas nós colocamos Primam pela tradição. Precisamente. E depois está aí 2, 3 horas, depois também conforme a qualidade da carne. E é servida com batata fardada e grelos. Que maravilha! E qual é que é o ingrediente-chave que não pode faltar neste prato, Aida? É a carne,
E os grelos, principalmente a batata está todo ano. Os grelos É mais difícil. é mais difícil. Portanto, na substituição dos grelos, no verão, como é mais difícil, é o feijão verde. E também fica muito Também bem. Fica muito bem, é muito bom. Uma maravilha. E Aida, trabalha aqui há quanto tempo neste restaurante? 44. É lá, já são muitos anos aqui. E costuma receber aqui muitos sportinguistas. Muitos. Tenho muitas pessoas sportinguistas e de todos eles. E o que é que os sportinguistas mais pedem aqui? Qual é que é o prato de eleição dos sportinguistas? Sei lá, todo. É Lampantana, se calhar. A Lampantana tem uma grande mais. saída. É, nós temos nossos pratos muito bons. E, claro, temos uma nossa carne porco-alentejana que é única, para não falar nos bacalhau e outras coisas, outros pratos, e toda a gente gosta deles. Pronto. E é uma maravilha. É E o nosso prato está praticamente pronto, não é? Porque já Sim. está no forno há algum tempo. Sim. E eu estou ansiosa para o provar, Aida. Sim. Vamos a isso. Vamos a isso. Obrigada. Venha reviver as tradições locais e redescubra as histórias que moldaram a comunidade local no Núcleo Museológico da Irmânia, mais conhecido como Raízes e Memórias. Encontramos justamente na Marmeleira e comigo tenho o professor Ferreira, que nos vai dar aqui mais uma explicação sobre este espaço. Professor Ferreira, explique-me como é que surgiu a criação deste espaço aqui na Marmeleira. Olha, esse espaço já nasceu de uma tradição que já existia aqui na Terra, que em 1912 fundaram aqui um centro democrático, que mais tarde passou à Escola Livre da Irmânia, foi confiscado pela PIDE e, portanto, desapareceu, mas deixaram um fermento que nós agora aproveitamos, uma semente que nós aproveitamos há 10 anos para criar aqui o espaço Raízes e Memórias. E depois da criação deste espaço, de que forma é que influenciou em termos culturais no século XX? Foi uma influência grande no século XX porque havia muito analfabetismo e, portanto, a luta desses homens era precisamente o combate contra o analfabetismo e a falta de liberdade. Esses eram os principais objetivos. E criaram então, como disse, o Centro Democrático, com uma pequena biblioteca e um pequeno museu. Mais tarde passou a Escola Livre da Irmânia, uma biblioteca muito mais alargada, tinha livros que não agradaram ao sistema então vigente, a PIDE veio cá, queimou, confiscou todo o património e prendeu os principais dirigentes. Mas nós agora suscitamos, digamos assim, a semente que esses homens nos deixaram, criando o espaço museológico há 10 anos. Quais é que são aqui as peças mais importantes que nós podemos encontrar aqui nesta exposição, que tenham um maior significado aqui para Mortágua? Olha, o maior significado podemos dizer que é a Sala da República, mas temos aqui uma loja que é uma reprodução de uma loja do princípio do século XX, que era de um tio meu, que era um dos enfermeiros que fundou o Centro Democrático. Temos depois a Casa do Labrador, que nós construímos com os materiais que eram mais usados aqui na região. Temos depois a Sala das Profissões, onde estão representadas as principais profissões aqui da região da Irmânia, que era o tal espaço que eu vos falei, limitado Serra do Saco, Rio Mondego e Linda Velha Alta. E aí são essas as principais coisas que temos para ver. Portanto, o cotidiano rural do século XX é a principal inspiração deste museu. Sim. É a principal, porque nós tentamos, como disse, reproduzir as principais atividades dessa época e que nós temos ali representadas na Sala das Profissões. Então vamos ver, vamos a isso? Vamos ver. E falando agora aqui de atividades, o Núcleo, quanto sei, tem uma equipa de BTT. Quais é que são os planos para o futuro, a nível de atividade? É para expandir? Quando criámos o núcleo, um objetivo, ter também algo que, além de um bar, de uma sede, juntasse também sportinguistas ou a comunidade, também não sportinguistas, mas simpatizantes, em torno de uma atividade neste caso que fosse física.
Em Mortágua, embora seja um território interior, também existe um bocado de tudo. Não existia na altura a modalidade de BTT. Começámos nos escalões regionais. Hoje em dia, passado de 5 anos, nós competimos já há 2 anos nos escalões nacionais, com uma equipa de BTT a nível nacional, que compete desde o Algarve até Chaves. Já é uma grande expressão. Sim, temos tido frequentemente pódios, temos tido, em termos de equipa, excelentes classificações a nível regional e nacional, e além disso, criámos também, porque isto de ser sportinguista temos que ir buscar desde pequeninos, e então também enquanto nosso papel social e também buscar miúdos jovens para a nossa cor clubística, criámos também uma escola de ciclismo, BTT, e hoje em dia temos cerca de 16 miúdos, que de outra forma muitos deles não teriam a oportunidade de exercer uma atividade, de aprender a andar de bicicleta, e connosco connosco tem essa hipótese. E onde poderemos ver os próximos campeões nacionais de BTT, provavelmente daqui a uns anos, com o decorrer das coisas. Esperemos que sim. Cláudio, e aqui no núcleo, como é que é um dia típico de jogo? Um dia típico de jogo começa por meia hora antes de começar a aparecer adeptos. À hora do jogo a casa está praticamente cheia e quando começa o jogo haver disputa por cadeiras. Portanto, isso é um dia típico de jogo. E felizmente nos últimos anos um dia típico de jogo é muita festa, muitos cânticos, porque felizmente o nosso Sporting tem ganho e tem tido bons resultados. E assim sempre em festa? Sempre em festa. Claro. Abrem sempre em dias de jogos, mas também é um núcleo que gosta muito de ir aos estádios de Alvalade. E eu reparei que o Cláudio tem uma carrinha especial só para os estádios de Alvalade e para outras atividades, mas é a carrinha que vocês costumam levar muitas vezes ao estádio. Sim, nós abrimos em dias de jogos do Sporting e abrimos em dias de jogos da Seleção Nacional. A carrinha foi uma aquisição que nós fizemos quase desde o início, quando ainda não tínhamos grande atividade, mas foi uma aposta e às vezes é preciso arriscar, e arriscamos não só para dar apoio aos nossos miúdos das escolas, aos nossos ciclistas no BTT, para ir às provas, mas também com o objetivo de quem não tivesse hipótese de ir de uma forma ou de outra ao estádio ver os jogos, poder ir numa carrinha, juntarem-se 9 pessoas e irem em Alvalade. E também para isso fizemos um investimento há 2 anos, adquirimos, por exemplo, 11 gameboxes para permitir que quem quisesse ir ao estádio pegasse na carrinha 9 pessoas e pudessem ir ao estádio apoiar o Sporting. E qual é que é a sensação de ir aos estádios de Alvalade em família, com o núcleo? Como é que vivem essa experiência? Ir em família ao estádio de Alvalade, a família do núcleo, é uma viagem, é uma aventura, é uma festa, é uma sensação de estar em família, mas uma família alargada, assim. E depois lá, como é que é? Vão às relotes, tem aquele aquecimento, de estarem ali todos em convívio, depois juntam-se com os outros núcleos? Ir lá, obviamente, um autocarro tem 50 pessoas, não é, Teresa? Portanto, ir lá significa, em primeiro lugar, a aventura de estacionar o autocarro e depois a última aventura é encontrar-nos novamente. Portanto, uns vão para Relotes, outros vão para a Loja Verde, outros vão... Enfim, é o normal de um conjunto de 50 pessoas, é impossível andar e depois juntam-se todos no apito inicial. No final, obviamente, juntamos-nos todos, sim, no estádio os lugares são juntos. No estádio logo nos encontramos e no final do jogo voltamos a encontrar junto ao autocarro. E o jogo mais importante para mim e se calhar para a minha geração do Sporting foi a 14 de maio de 2000. Eu não estava lá, foi um Salgueiros Sporting, 4-0. Fomos campeões e foi a primeira vez que eu vi o Sporting a ser campeão. Eu nasci em 85 e nunca tinha visto. Passei 15 anos a ouvir: então, Bruno, uma vez viste o Sporting ser campeão? Eu não, nunca vi. No dia seguinte, na segunda-feira, dia 15 de maio, a primeira coisa que eu fiz foi dizer a um senhor, que já não está entre nós, não era do Sporting, não vale a pena dizer do que era, e eu perguntei-lhe: fulano X, há quanto tempo não vejo o Benfica ser campeão? Esperei 15 anos para lhe dizer isto. E nesse dia, concretizou-se.
Vou aproveitar esta oportunidade para lembrar o nosso amigo António Barião, o maior sportinguista de Mortágua. Não há memória de haver um que seja mais sportinguista que ele, que era o nosso sócio número 1, aqui do nosso núcleo, e infelizmente já não está entre nós. Entre várias histórias que eu tinha para contar dele, mas vou lembrar só uma, que para mim que é a mais engraçada e que marcou muito a passagem dele pelo Sporting. Uma bela altura, ele, na aldeia dele, que é o Barril, os amigos dele da aldeia, os benfiquistas, organizaram um jantar de benfiquistas. E ele foi lá ao café e pôs o nome dele também, na brincadeira, como é óbvio, né? Na hora da verdade, quando ele estava a chegar à altura do jantar, ele foi lá para tirar o nome. E disseram-lhe: não senhora, puseste cá o nome, tens de pagar. Ou vais ou então pagas e não vais. Dizia: então, se pago, vou. E assim fez. Mas já sabendo que ia acontecer qualquer coisa depois no jantar, ele precaveu-se e fez um poema. E chegou na hora da verdade e eles disseram: Barião, tens de dizer qualquer coisa, não és o único que estás aqui que não és do Benfica, tens de dizer qualquer coisa. Ele disse: sim senhor, ele levantou-se à maneira dele e em tom de música, lá a cantarolar, ele fez o seguinte poema: neste jantar benfiquista, em que eu sou sportinguista, fui chamado a comparecer. Não era obrigado a vir, pois faltava-me o sentir, mas vim com todo o prazer. A coisa tem que ser vista, não pelo lado clubista, mas sim pela amizade. E neste jantar de truz, todos gritam pela luz, e só eu por Alvalade. E terminou assim o jantar e a presença dele naquele jantar. Dani, conta-nos como é que é um dia de jogo para ti. O teu ritual, saída de Mortágua, como é que é essa viagem? Se vais às relotes, não vais às relotes? Se és daqueles que grita nos jogos ou és daquele que fica assim mais sossegadinho? Não, é sempre um bom dia, acordar sempre bem disposto, ir para o jogo. Normalmente saio daqui de Mortágua ou de Coimbra, onde é a minha namorada, vamos os dois. A gente depois vai para Lisboa, assim meio da tarde, aproveitar para ir às relotes, ver umas cervejinhas e depois no estádio sou daqueles que gritam um bocadinho. Estamos aqui com as leoas do núcleo, a Mara e a Renata, que não perdem um jogo aqui. Eu venho aqui muitas vezes com a minha mãe, é diretora do núcleo, eu venho cá e é onde eu costumo agora passar mais tempo e eu gosto do ambiente, também gosto muito do Sporting, então... É bom vir aqui apoiar o Sporting? Sim, é sempre bom apoiar o Sporting, mesmo aqui em Alvalade, na internet, em todo lado, então sim. Renata, e qual é que é o seu papel aqui no núcleo? Eu faço tudo um pouco, eu vou para o bar, limpezas, tudo. A organização aqui no dia de jogo, como é que é? A organização, nós normalmente temos umas escalas e organizamos assim, vêm uns, vêm outros. É o normal. E é sempre casa cheia? Temos sempre casa cheia, temos sempre uma casa muito animada. Eu acho que é muito bom vir aqui ao núcleo ver o jogo. Bem, vou-me aqui sentar, preparar-me para o jogo. E aqui a minha companhia, como é que se chama? João Sacras. E vem sempre aqui ao núcleo ver os jogos? Todos. Não perde um jogo? Dificilmente. Já desde que abriu tenho sido sempre aqui. O meu lugar é esse. E o seu lugar é este! Bem. Olha, e expectativas para hoje? É para ganharmos. Está nervoso? Espero bem que sim. Espero bem que a gente ganhe. Mas se não ganharmos também não perdemos nada. Continuamos à frente. Seja lá de quem for. Se empatarmos é bom, se ganharmos é super bom, se perdermos temos esperanças que não está nada perdido. E qual é que é a memória mais arrepiante que tem do Sporting? Eu tenho muitas recordações do Sporting. Desde que o Sporting ganhou 7-1 ao Benfica, quando eu fui às Perdizes. Foi às Perdizes, conte-me lá isso. À caça, e eu vi o jogo dentro do carro, e dentro do carro matei 3 perdizes. Estamos com Celso Dias, o sócio do núcleo mais internacional. Celso, como é que foi viver esta paixão pelo Sporting nos Estados Unidos? O Sporting sempre foi o meu coração em tudo. Sempre foi um clube que adorei, é o que eu adoro mais na minha vida, ver o jogo do Sporting. E costumava ir muitas vezes a Alvalade, mesmo quando estava nos Estados Unidos? Sim, muitas vezes a Alvalade. Vinha cá de propósito
para ver o jogo do Sporting. Qual é que foi assim o jogo que o mais marcou? Foi o jogo que o Luizão puxou o Ricardo para baixo, quando eles foram campeões, que lhe roubaram o campeonato. E aqui, como é que é um dia de festa aqui no Núcleo, Celso? O núcleo é o nosso coração. Uma animação. Isto é o melhor do mundo aqui. O núcleo é o melhor do mundo aqui. O meu assento é sempre aquele assento. Tem lugar marcado. Sim. Ninguém se senta lá. É a nossa casa de coração, mesmo aqui. Cláudio, enquanto sportinguista, qual é que foi o momento que o mais marcou? Ano 2000. Ora bem, tinha 20 e poucos anos. A última vez que o Sporting tinha sido campeão, assim contas por alto, eu tinha 5, 6 anos. Portanto, foi a primeira vez que, efetivamente, vi o Sporting campeão. Portanto, esse foi um grande momento marcante, sim. Que marcou para sempre? Para sempre. Não diria que foi para sempre, porque nessa altura o que marcou talvez para sempre foi eu quero voltar a ser campeão. Infelizmente voltámos a ser campeões várias vezes. E voltaremos. E perspectivas para o futuro do Núcleo? Quais é que são aqui os objetivos e as metas a cumprir? Em primeiro lugar, manter a sede, melhorá-la, criar ainda melhores condições do que aquelas que já temos para os sócios e dar continuidade, sem dúvida, e que daqui a 20, 30, 40 anos isto aqui esteja. E o que é para si ser Sporting? Para mim ser Sporting é ser eu, que eu sempre fui Sporting. Portanto, eu costumo dizer que agora tenho 48 anos, já sou Sporting há mais de 50. Portanto, isso é para já vem de outras vidas. Não conheço outra coisa. Cláudia, muito obrigada por esta nossa conversa. E para terminarmos, tenho aqui uma pequena lembrança para o Núcleo e para si, em sinal de agradecimento por este dia tão bem passado aqui em Mortágua. Obrigado, Teresa. Agradecer-lhe em meu nome e em nome de toda a equipa da Sporting TV, que aqui esteve hoje presente, e desejar-lhe as maiores felicidades e a continuação do excelente trabalho aqui no Núcleo. Teresa, então, agradecer à Teresa, agradecer Obrigada. a toda a equipa. Acho que foi um dia bem passado. Foi um dia cheio. E espero que voltem em breve, em alguma atividade nossa, vamos falando e serão sempre bem-vindos. Voltaremos, com certeza. Okay. E aqui um grande bem-vivo ao Sporting. Viva o Sporting! Viva o Sporting! O Núcleo Duro desta semana fica por aqui. Quanto a nós já sabe, temos encontro marcado para conhecer mais o Núcleo em Portugal. Malta, hoje é dia de jogo, como é que é? É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou andar nas relotes e cafés, no estádio a apoiar, estádio a cantar e para a semana cá estou outra vez. É dia de jogo.